Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de nós celebrarmos mais uma vez um culto de adoração ao Senhor Jesus. Bem, as minhas mensagens por este canal, ela tem sido mensagens rápidas, pastorais, né? Nosso intuito aqui é que possamos participar, realizarmos um culto nos nossos lares de uma maneira rápida e contínua, até que as nossas igrejas ou a nossa igreja ela volte a funcionar ao público normalmente. Amém? Meus queridos irmãos, tem um texto maravilhoso que eu queria tratar com os irmãos, não de forma expositiva, não entrando no texto em si, mas de uma forma pastoral. É o texto de João, o capítulo 15, o versículo 5, em que o Senhor Jesus, ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu achei interessante trazer esse texto para essa reflexão, exatamente porque o Senhor, ele está sempre se utilizando de um termo que está presente no Evangelho de João, que é a palavra aletheia, né? Verdade. E o Senhor está sempre falando a respeito disso, o alitinós, que é exatamente o verdadeiro, verdadeiramente. Então o Senhor está sempre mostrando aqui algo que chama a nossa atenção. O que eu pude perceber no texto bíblico, no capítulo 15, no versículo 5, entrando logo no capítulo 15, aliás, no versículo 1, é que o nosso Senhor Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira. Assim diz: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. E é um texto muito maravilhoso, porque ele tem um ensinamento para nós de uma maneira prática, rápida, que possamos entender sem muito esforço. É que o Senhor, ele está nos chamando para dependermos dele. E nós vamos explicar isso e o meu irmãozinho vai entender o porquê disso. Exatamente porque esta palavra verdadeiro, sempre quando o Senhor, ele quer trazer esta reflexão a nós, sempre quando ele quer chamar a nossa atenção, esta palavra verdadeira, que seria alitenós, né? Da palavra aletheia, verdade. Aqui o Senhor, ele quer mostrar um contraste com aquilo que passou, com o passado. É por isso que ele fala: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele está sempre fazendo esse contraste, e esta palavra verdadeira, exatamente porque ele quer mostrar um contraste com aquilo que passou. E o interessante é porque já houve antes uma videira, houve antes uma luz, houve antes um pão, houve antes uma verdade. E é por isso que ele está sempre colocando esse contraste de verdadeiramente, ou a verdade verdadeira, o pão verdadeiro, né? A luz verdadeira, exatamente porque ele está fazendo um contraste com aquilo que passou, com o passado. É como se nós pudéssemos olhar para nós mesmos e poder entender: hoje eu sou alguém totalmente novo. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou alguém mudado, transformado, modificado. Nós poderíamos olhar para o nosso passado e ver que lá atrás éramos uma pessoa, tínhamos uma conduta,
fizemos coisas que não agradavam nem a Deus, nem a nós, nem a outros que estão ao nosso redor, mas que hoje nós poderíamos dizer, não, hoje eu sou o Isaías verdadeiro, eu sou a pessoa X ou Y verdadeira, porque as suas ações, as minhas ações, hoje os nossos atos, são atos que nos dão alegria, em contraposição com aquilo que nós fomos no passado. E o Senhor nos chamou para nós sermos diferentes. O Senhor nos chamou para darmos testemunho da nossa vida cristã. As pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e sentir alegria de estar ao seu lado e saber assim, eu conheço uma pessoa que é verdadeira, eu conheço uma pessoa em que eu possa confiar, eu conheço uma pessoa que eu queria ser igual a ela. Eu pergunto, você conhece pessoas que querem ser iguais a você? Ou você mesmo diz assim, não, eu jamais queria ser como eu sou? Se você não consegue dar testemunho de sua própria vida, é porque você ainda está lá no passado. Esse verdadeiro, ele ainda não se aplica a você. E é isso que eu queria que você, hoje, nesse momento, pudesse refletir. As pessoas, seus filhos, seus parentes, sua esposa, seu marido, elas podem olhar para você e sentir a alegria de quem você é hoje. Você pode se apresentar às pessoas e dizerem, olha, me tenha como exemplo. Como Deus fez com Jó, lembra de Jó? A Bíblia mostra lá no capítulo 1 de Jó, que em determinado momento, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do próprio Deus, ali também veio alguém chamado Satanás. E ele foi lá. E o Senhor olhou para o tal Satanás e disse, viste o meu servo Jó? O próprio Deus estava dando testemunho da vida de Jó. Eu pergunto, Deus, neste momento, Ele pode dar testemunho da minha vida e da sua vida? Deus, Ele pode falar para o inimigo, vem cá, olha, aquele fulano, aquele irmão, aquela pessoa ali, olha que pessoa decente, crente, honesta, pagador dos seus impostos, pagador de suas dívidas, honra os seus compromissos, tem uma palavra única, não engana as pessoas, não engana os seus irmãos. É uma pessoa em que a liderança pode confiar que ele não vai trair. É uma pessoa que pode confiar porque o ministério que foi confiado nas mãos dele, ele vai agir com fidelidade. Vivemos em uma época que você não pode confiar em ninguém, em que o nome das pessoas acabam se sujando. Existe cadastro de bons pagadores para se livrar dos maus pagadores. Vivemos em uma época que as pessoas não confiam mais umas nas outras, mesmo dentro de igrejas. É algo assim triste, em que nós deveríamos parar um pouquinho e pensar, o que está acontecendo? Eu preciso modificar, eu tenho que ser exemplo. De repente você namora com uma moça e você diz, não, pode deixar, eu vou cuidar daqui da sua filha, seu José, Dona Maria, eu vou tratá-la com responsabilidade. Ou a moça fazer isso com o rapaz, mas será que quando estão sozinhos, podem realmente? Será que quando você está lá na sua empresa, na sua loja, no ambiente que você trabalha, envolvido por outras pessoas, seu marido, sua esposa, as pessoas podem confiar em você? Será que quando você está rodeado de outras pessoas, em que de repente você está liderando, você honra o seu pastor, você honra a sua liderança, você honra o seu cônjuge, você honra? Será que você diz, não, eu estou aqui, mas eu não sou pastor? O pastor é fulano de tal, é o pastor Isaías, é o pastor Chico, Antônio, o pastor Agnaldo, é o pastor Isaías Pereira. Será que as pessoas podem confiar no que você está dizendo, em que você está dando honra para a sua liderança? Ou você quer uma honra para si? Eu costumo ensinar, eu disse isso a algumas pessoas que passaram na minha vida, eu disse, olha, quem não sabe obedecer, nunca Deus vai colocar para estar sobre outros.
Quem não sabe ser fiel no pouco, nunca vai ter também fidelidade no mundo. E aí a gente para um pouquinho para pensar. Isso é triste. Se você não tem responsabilidade com os seus irmãozinhos, com as pessoas que estão ao seu redor, como você vai ter responsabilidade com outras pessoas? Se você não é fiel a Deus aqui na terra, com esses bens que nós temos, que são passageiros, que quebram, que se destroem, mas que às vezes as pessoas se apegam tanto, como você vai conviver no céu? A Bíblia chama de ruas de ouro, mar de cristal, aquela coisa linda que vamos ter. O senhor entende? As pessoas não existem, não há mais confiança entre as pessoas. Não há mais honra, porque as pessoas estão procurando satisfação para os seus próprios atos. Enfim. Portanto, Jesus fala, olha, eu sou a videira verdadeira. E Jesus está exatamente falando sobre a videira verdadeira em João capítulo 15, porque ele estava se referindo também a uma videira que o próprio Pai havia plantado lá no passado. Ele estava se referindo a Israel. Se você pegar o seu texto bíblico, lá em Isaías, no capítulo 5, você vai ver ali a parábola da videira má. Ali a Bíblia mostra claramente que Deus, como o agricultor, ele limpou a terra, ele tirou ali as ervas daninhas e ele plantou uma vinha. E ele plantou a vinha pensando que ela ia produzir bons frutos. Mas a Bíblia mostra que aquela videira havia produzido uvas más, ruins. O fruto que ali surgiu era um fruto de vergonha, não era um fruto de testemunho de vida. Portanto, o Senhor agora, em contraposição àquela videira do passado que era Israel, ele diz, eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. O que o Senhor quer conosco? De uma forma pastoral, trazendo para os irmãos. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O ramo que produz fruto, ele pega, ele faz uma poda para que ela possa produzir mais ainda. Porque este ramo está ligado a ele. Mas existem ramos que ainda ligado a eles secaram. Não produzem absolutamente nada. A Bíblia diz que eles serão ali cortados e lançados no fogo porque estão secos. Se estão secos é porque eles já não se alimentam mais da seiva. Eles são galhos, são ramos que deveriam estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Mas os pecados da vida, os erros e as falhas, as coisas deste mundo fizeram que eles secassem, que cortassem ali os canais de seiva para que pudessem ser alimentados e permanecessem verdes e frutificando. E o Senhor está dizendo, olha, aquele que está ligado em mim e produz fruto, eu vou podar. Poda geralmente significa tribulação, dificuldade, às vezes até sofrimento. Mas Deus, quando Ele permite que eu e você passamos por essas podas, é porque Deus quer que produzamos mais ainda. Porque nós estamos ligados nele, que é a videira verdadeira. Porque a videira do passado, que era Israel, capítulo 5 de Isaías, ela fracassou no objetivo. Não produziu as uvas que Deus, quando a limpou, a tirou do Egito. Elas não produziram. Mas o Senhor vai mais além. E Ele diz que eu e você, como ramos que estamos ligados a Ele, temos que produzir frutos. Temos que estar ligados a Ele. Não há a mínima possibilidade de você achar que pode produzir frutos. Achar que pode estar em casa, congregar em casa ou não congregar.
ou não está em Cristo, achar que vai produzir alguma coisa. Porque Ele mesmo diz em sua palavra que aqueles que estão ligados nele, ele fala no texto de João, no capítulo 15, no versículo 6, aliás, no versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, se você não estiver ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, você não vai conseguir absolutamente nada. Você não vai ter êxito na sua vida de forma nenhuma. Porque aquele que está ligado em Cristo, ele vai permitir que coisas ocorram, vai fazer podas para que você e eu produzamos mais ainda. Mas de repente você diz, não, ou alguém possa dizer, mas eu estou seco, eu não produzo nada. A Bíblia mostra que se aquele galho, ele está seco e não produz nada, se ele já morreu, ele é cortado e lançado no fogo, porque não serve para mais nada um galho seco. O Senhor quer que nós nos renovemos, que sejamos alimentados. Eu e você, como galha, nós não temos vida própria. Nós dependemos da videira. A videira é o nosso alimento. A videira é aquele que nos alimenta. A videira é aquele que faz com que nós produzamos folhas. A videira é aquele que produz em nós frutos. E tem que ser frutos benéficos, frutos bons, frutos que alimentam. Ou seja, que multiplicam e que hajam na vida do outro. O fruto espiritual que eu e você, que nós devemos produzir, são frutos que servem para alimentar outros. Porque se for uma vide ruim, se for um fruto ruim, em nada você contribui para alimentar outros ou para o crescimento do reino. E ele sempre vai se utilizar desta palavra verdadeiro, exatamente para mostrar para você e para mim essa contraposição do passado. E é por isso que ele vai dizer, olha, que o Senhor é a luz da vida. Por que Jesus é a verdadeira luz? Porque nós tivemos os profetas que foram luzes. Nós tivemos, antes dos profetas, tivemos o próprio Moisés que foi luz, os profetas foram luzes. Nós tivemos João Batista, que foi luz. Voz do que clama no deserto, preparai caminho para o Senhor, lembra disso? Só que eles, como luzes, eles apontavam o caminho. Eles apontavam para Cristo, a luz verdadeira. Eu pergunto para você e para mim mesmo, nós temos sido luzes ou luz para que outros encontrem o caminho que é Cristo? E o próprio Jesus fala, eu sou o pão. Jesus está dizendo, eu sou o pão verdadeiro. Por que ele é o pão verdadeiro? Porque os judeus se gabavam, não, nossos pais comeram maná no deserto, nossos pais comeram pão. Aí Jesus fala, peraí, os vossos pais comeram maná no deserto, comeram pão, mas eles morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus para dar a minha vida por vós. Quem come de Cristo, que é o pão da vida, jamais terá fome. Jamais. E aí ele vem para encerrar falando da verdadeira liberdade. De repente você diz, não pastor, eu sou livre. Você não é livre. O livre é só aquele que está em Cristo Jesus, que está ligado na videira. Porque a verdadeira liberdade, ela só ocorre na vida de alguém que conhece a verdade. Que conhece Cristo como a verdade. Que viva por intermédio de Cristo a verdade. Fora disso, não há como nós sermos livres. É como a pessoa que está à frente de um meio de comunicação em que o próprio meio determina o que essa pessoa ou eu vamos ver. Ou seja, nós somos escravos daquilo, quando na verdade temos o controle na nossa mão e nós deveríamos mudar
mas nós não conseguimos porque somos escravos. O Senhor nos deu e quer nos dar uma vida de liberdade através da verdade. Quem tem a verdade é livre. Quem tem Cristo como a verdade é verdadeiramente livre. Livre da morte, livre do pecado, livre das trevas. Por isso, e o meu portanto, é que nós somos os ramos. Cristo, a videira. E um dia nós nos reuniremos novamente e estaremos todos ligados a esta videira para todo sempre. E eu creio nisso. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a tua vida seja uma bênção. Eu sou o pastor Isaías Martins, eu quero abençoar a sua casa, o seu lar, e que Deus não permita que nenhum mal, praga alguma, chegue à sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Logo, logo estaremos juntos novamente, tá bom? Fiquem com Jesus.